Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thaís, professora da Escola Já Passei Educação, e a gente vai responder juntos uma questão de concurso sobre a Base Nacional Comum Curricular, numa parte bem específica sobre artes, tá? Então, segunda base, no ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. A BNCC propõe ainda que a abordagem dessas linguagens articule 6 dimensões do conhecimento, de forma indissociável e simultânea. E entre essas dimensões está a fruição. Então, a fruição é uma das 6 dimensões. De acordo com a BNCC, é correto afirmar que a fruição refere-se a... Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver onde que eu vou colocar, vou tentar colocar aqui mesmo. Quais são as dimensões, só para vocês terem uma noção, tá? Então, a primeira dimensão é a criação. Dá para entender? Acho que dá, né? Criação. A segunda dimensão é a crítica. A terceira é a estesia. A quarta é a expressão. A quinta é a fruição, que é essa que a gente está procurando. E a sexta é a reflexão. Então, aqui dentro do componente de artes, quando a gente fala de artes visuais, dança, música e teatro, a gente vai ter essas 6 dimensões presentes e elas são indissociáveis e simultâneas. E aí, aqui a gente tem que buscar, aqui tá se referindo sobre a fruição, qual é a característica da fruição, tá? Então, as possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos e fazeres artísticos, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e de suas materialidades. Isso aqui não é a fruição, é a expressão, tá? E aí, pelas palavrinhas-chave que eu grifei, dá pra gente notar como tem a ver com a palavra até mesmo, de expressar-se, ó. Vou exteriorizar, manifestar criações, o fazer, tem a ver com esses fazeres artísticos, tá? Então, essa aqui não é a de fruição. B. Ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem ou constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos e produções artísticas, tanto individuais quanto coletivas. Essa aqui é uma que dá para confundir com expressão também, né? Que é bem, algumas ideias são parecidas, porque também trata do fazer artístico. Mas aqui, enquanto na primeira de expressão fala sobre exteriorizar e manifestar as criações subjetivas, o fazer artístico, que aqui tem a ver com a criação, ó. A criação, então tanto a criação quanto a expressão dá para confundir um pouquinho mais, tá? Mas ela já também fala sobre o fazer artístico, mas fala sobre criar, produzir e construir intencionalmente, ó, de forma material, tá vendo? Estética. Aquilo que a gente tem através de sentimentos, ideias, desejos e representações. Então, é um pouquinho diferente da expressão, que é mais subjetivo, aqui é mais material. Então, tem a criação e a expressão, ainda não chegamos lá. C. Ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica a disponibilidade dos sujeitos para relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Então, deixa eu só fazer aqui, vamos excluir a criação, que a gente sabe que não é, e a expressão, né? Aqui, eu vou guardar essa aqui alternativa para a gente poder analisar as demais e fazer a comparação depois. D. Ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É uma atitude de fazer arte, perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais apenas como seu criador. Ó, falamos em análise e interpretação. Então, a gente está indo aqui mais para crítica ou para reflexão. Só que no caso aqui, especificamente, a gente está falando sobre fazer
ponderações, construir ponderações sobre as experiências, processos criativos, analisar e interpretar. Então, aqui eu ainda tô mais no campo da reflexão, tá? Então, essas palavrinhas, elas remetem à reflexão, ao processo de reflexão, que talvez seja um pouquinho, dá para confundir um pouquinho com a C. A C, sim, é a correta, ela que fala sobre fruição, tá? Porque a C, que fala sobre fruição, é o deleite, o prazer. Então, enquanto aqui eu tô só aproveitando o momento, né, deleitando, aproveitando, me sensibilizando, na reflexão eu já tô mais no campo da análise e da interpretação, então um pouquinho diferente, tá? Aqui eu tô só admirando, digamos assim, enquanto na reflexão eu já tô interpretando e analisando. Então, aqui tá errado. E aí, as impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões de espaço que vivem, articulam ação, produção artística e pensamento propositivos envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos. Então, direção de novas compreensões. O que gera novas compreensões? A crítica. Então, é um processo que vai acontecendo até que a gente chega nessa crítica das avaliações, das reflexões realizadas, tá? Então, é importante associar aqui nesse tipo de questão as palavrinhas-chave. Você vai lembrar de tudo isso na hora, é um documento tão extenso, tem tanta coisa, mas é importante lembrar pelo menos um pouquinho da característica de cada aspecto e de cada dimensão. Então, uma palavra-chave, 2 palavras-chave que liguem bem a ideia e aí você vai conseguir associar isso na hora de responder a prova, tá? É isso, pessoal. Nos vemos numa próxima. Até mais.